Japão, dia 11 de março de 2011, o dia que houve o maior desastre nuclear e que marcou para sempre o Japão. O desastre de Fukushima. Após um terremoto gigantesco e um tsunami atingirem a usina nuclear de Fukushima, a água destruiu os sistemas de resfriamento dos reatores, causando explosões e vazamentos da radiação. Milhares de pessoas tiveram que abandonar suas casas e o evento virou um trauma enorme para o Japão. E bem, olhando para isso, que o diretor Hideaki Anno, o mesmo criador do anime Evangelion, pensou em: e se eu dar esse medo, esse trauma, uma forma física? Então foi em 2016 que ele criou a maior catástrofe viva, o resultado das consequências dos seres humanos com seu mundo, a resposta da natureza. Existe algo muito errado com esse Godzilla, porque ele não parece um rei, não parece nem um animal, e mesmo sequer parece um ser vivo. Shin Godzilla parece uma criatura presa em sofrimento eterno. Só que o mais bizarro desse bicho é o que quanto mais ele sofre, mais poderoso ele fica. E lentamente ele deixa de ser apenas um monstro para se tornar o fim da humanidade. Shin Godzilla é o reflexo dos pecados humanos. Radiação, poluição e negligência com a natureza. Tudo isso criou algo que nunca deveria existir. E talvez seja por isso que ele pareça tão errado. Seu corpo está sempre mudando, sempre crescendo e sempre se adaptando. Como se a natureza estivesse tentando criar desesperadamente uma forma capaz de sobreviver ao inferno que a humanidade criou. Diferente de qualquer outro Godzilla, Shin não possui uma forma definitiva. Ele evolui constantemente. Cada ameaça faz seu corpo mudar. Cada ataque faz ele se adaptar. Isso transforma Shin Godzilla em algo impossível de parar. Sua segunda forma parece um peixe fora d'água. As guerras sangram, o seu corpo se arrastando pelo chão, os olhos esbugalhados, extremamente vazios. Mas enquanto todos olham para aquela criatura deformada, ninguém percebe que ele está evoluindo em tempo real. E então, a destruição começa. Prédios desabam, ruas desaparecem, militares são destruídos em segundos. Mas o terror do Shin Godzilla não vem apenas da destruição, vem da sensação de impotência. Nada consegue pará-lo. Balas não funcionam, mísseis não funcionam, bombas não funcionam. Porque enquanto a humanidade tenta matar um monstro aprende. Mas antes disso tudo, temos que analisar a própria criatura Shin aqui. O nome Shin pode significar várias coisas: novo, verdadeiro, divino. Mas existe uma interpretação muito mais sombria. Shin Godzilla é um deus condenado a existir. Isso se tem mais peso pelas suas fases iniciais, onde ele parece como uma criança desgovernada aprendendo a andar, sem controle nenhum do seu próprio corpo. E os diretores confirmaram que realmente Shin não tem controle nenhum do seu próprio corpo, onde cada mutação que acontece nele é involuntariamente e ele sente todas as dores que elas trazem, fazendo assim com que a criatura viva em total sofrimento. E bem, uma hora ele teria que dar uma resposta sobre todo esse sofrimento. O sopro atômico. Mas ao invés de ser uma cena épica como sempre é,
É uma cena que traz melancolia e até uma tristeza. Primeiro, fumaça, depois, fogo, e então um feixe roxo atravessa Tóquio inteira. Que junto com a sua trilha sonora, Who Will Know, vários trechos parecem quase a mente do próprio Shin Godzilla falando. Um dos trechos mais famosos, If I Die in this world, Who Will Know Something of Me? Esse trecho combina absurdamente com a ideia do um deus condenado a viver, porque Shin Godzilla existe completamente sozinho. Ninguém entende a sua dor, ninguém entende o que ele é. Outro trecho, I'm a lost, no one knows. Também, If I cry, there be nobody to hear. Essas frases fazem o Shin Godzilla parecer menos um vilão e mais uma criatura presa em um sofrimento eterno. Uma aberração criada pela humanidade. Um ser que não consegue morrer. Um deus que continua evoluindo sem parar. Condenado a existir mesmo em agonia. Ele transforma a destruição do Shin Godzilla em algo quase trágico. Mas Shin já evoluiu além disso. Agora, energia nuclear explode às suas costas, da cauda, do corpo inteiro. Ele não é mais apenas um animal mutante. Ele virou uma usina nuclear viva. E aqui está a parte mais bizarra desse Godzilla. A quarta forma, provavelmente ainda não era sua forma final, o filme deixa pistas o tempo inteiro. Shin Godzilla continuaria evoluindo, sempre. E com isso vem suas possíveis evoluções. Materiais conceituais e teorias do próprio filme sugerem coisas absurdas. Shin Godzilla poderia desenvolver asas, ele poderia voar, poderia abandonar sua forma gigantesca e criar organismos menores, criaturas humanoides. E o final do filme praticamente confirma isso. Da cauda deles surgem formas humanas deformadas, como se a próxima etapa da evolução fosse copiar a própria humanidade. Uma raça inteira criada a partir do Shin Godzilla. E é aqui que o Shin deixa de ser apenas um kaiju e ele vira um evento de extinção, porque ele não luta como um animal. Ele evolui como um vírus. Quanto mais tentam destruí-lo, mais perigoso ele se torna. Uma criatura infinita, sem limites, sem forma final. Shin Godzilla é o retrato da humanidade perdendo o controle sobre a própria criação. Uma criatura nascida da destruição da natureza, condenada a viver, condenada a evoluir, condenada a sofrer eternamente. E talvez o verdadeiro terror do Shin Godzilla não seja o fato dele destruir, mas sim perceber que ele nunca iria parar. Bem, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que muitos de vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer ele, pra ser sincero. Tô falando simplesmente do meu filme favorito, do meu kaiju favorito. Então, eu espero que de verdade vocês tenham gostado. E quem sabe eu posso trazer um vídeo sobre o meu segundo filme favorito dos Reis dos Monstros. É isso. Muito obrigado por assistir até aqui. E boa noite, grupo.